A paz do Senhor, povo de Deus, estamos mais uma vez aqui no EBD em Síntese Podcast, classe de adolescentes, momento pedagógico. E hoje, irmã Zoênia com vocês, da Congregação de Sol da Justiça, setor 39, e contamos com a presença ilustre da irmã Régia, que agora fará parte aqui dessa bancada junto conosco. A paz do Senhor, irmã Régia. A paz do Senhor, irmã Suene, a paz do Senhor, povo de Deus. Sejam muito bem-vindos a esse podcast. Que Deus abençoe a cada um que está nos ouvindo. Sua irmã Régia, ali de Gileade. Que sejam tudo para a glória de Deus. Amém. Hoje, lição número 7, né, que vamos falar sobre, vamos conhecer a primeira carta de Pedro. A mensagem: quero animá-los e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. Continuem firmes, pois nessa graça, pois nessa graça. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12. Temos aqui três objetivos. O primeiro, mostrar uma visão panorâmica da primeira carta de Pedro. Segundo, refletir sobre as provações da vida cristã. E terceiro, incentivar uma vida de santidade ao Senhor. Então, querido professor, a gente tem que lembrar que a educação cristã não é apenas memorização de fatos e textos bíblicos. Pelo contrário, a gente tem que focar que tem a ver com o discipulado, com a arte de seguir a Jesus e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. E vamos lá para a nossa primeira dica pedagógica de hoje. Trouxe aqui, né? Separei para vocês a dinâmica Cartas em Movimento, entendendo 1 Pedro. O objetivo é ajudar o grupo, né, os nossos adolescentes, a compreender de forma panorâmica os principais temas da primeira carta de Pedro, que é sofrimento, esperança, santidade, submissão e identidade cristã. Os materiais são simples. São cartões com esses temas principais, né? Um por cada grupo ou por pessoa, dependendo da quantidade de adolescentes que você tiver. Trechos selecionados da carta, impresso ou para ler. Faixas ou folhas com palavras-chave as palavras-chave são identidade, santidade, submissão, sofrimento com propósito, esperança viva, uma linha do tempo desenhada em papel craft ou no chão com linha adesiva mesmo, né? A gente traz sempre duas opções para que vocês possam escolher. O passo a passo a seguir é a abertura, contextualizando, né? Apresentando o contexto histórico da carta de Pedro, é, no qual ele escreveu aos cristãos perseguidos na Ásia Menor, cristãos sendo perseguidos por causa da fé, e ele encorajando a viver de forma santa, apesar das atribulações. E aí você vai fazer a divisão do grupo, os participantes em 5 grupos, e entregar esses cartões com os temas-chave da carta, e vai pedir que eles façam uma leitura e exploração. Então, cada grupo ele lê um trecho relacionado ao tema e responde. Então, vamos lá. O que Pedro está dizendo sobre este assunto? Como isso se aplica aos cristãos daquela época e de hoje? Então, eles vão fazer uma, uma tabela, quase que não sai o nome, uma tabela, né, querido professor? E eles vão colocar, né, naquela época e hoje. Como é o que Pedro está dizendo ali sobre esse assunto? E como é que se aplica naquela época e hoje? Então, no tema de identidade, vocês podem usar lá em 1 Pedro, capítulo 2 do 9 ao 10 sobre santidade, lá em 1 Pedro, capítulo 1 versículo 13 ao 16 submissão. 1 Pedro, do capítulo 2 ao 3, capítulo 13 ao 14, e também pode usar 1 Pedro do 3, capítulo 3 versículos do 1 ao 7, sofrimento com propósito, né? 1 Pedro, capítulo 4 versículo 12 ao 16, e esperança viva, 1 Pedro, do capítulo 1 versículo 3 ao 5. E aí essa montagem, cada grupo ele vai até a linha do tempo e apresenta o seu tema, né, colocando uma palavra-chave e um resumo do que ele aprendeu, né? Aquele resumo, aquela tabelinha que eles já fizeram. Então, quando você finalizar esse momento que eles colocarem lá, querido professor, você vai encerrar perguntando para eles
o que nessa leitura mais marcou, né, a vida deles. O que foi que eles pegaram ali como um ponto-chave? Qual parte dessa mensagem eles sentem que Deus está falando diretamente com eles naquele momento? Então, uma dica extra, né, que vocês também podem estar fazendo é fazer essa dinâmica com figuras e objetos simbólicos representando cada tema. E aí, lá na identidade, a gente pode usar um espelho, na santidade, a gente pode usar uma vela acesa, na submissão, a gente pode usar uma faixa branca, sofrimento, uma cruz, porque a cruz ela representa, né, esse sofrimento, e esperança, a gente pode usar uma âncora de papel, tá, querido professor? Essas são dicas que essa dica vai ajudar. Essa dica extra ajuda na fixação, porque nós sabemos que cada aluno tem um método, né, de aprendizagem, e aí a gente tem alunos que são muito mais visuais do que escritos. Ouvintes. Então, aprendem mais vendo, escutando do que escrevendo. Então, faz daí esse contraponto na dica, tá, querido professor? Esse foi o momento, assim, Deus me inspirou para trazer para vocês. Espero que tenham gostado. E agora vamos escutar a nossa irmã Régia. Irmã Régia, qual foi a dica que o Senhor preparou, colocou no seu coração, para que a senhora preparasse para a gente, na verdade, né? Compartilhe conosco. A paz do Senhor, minha irmã. A minha dica pedagógica é voltada para o incentivo, para que o aluno preste mais atenção, faça mais parte dessa lição, que é a lição 7, uma lição muito importante. Vamos conhecer a primeira carta de Pedro. E eu encontrei essa dinâmica assim, porque Deus me colocou assim na hora, no momento da minha leitura, da lição, e eu gosto muito de levar para a nossa turma, a turma dos nossos professores que estão nos ouvindo, para somar com eles, né? Para ajudar nessa metodologia, essa lição me trouxe ao passado, né? E também hoje ao presente, que é a história do jogo da velha, né? Juntando as três lições, os três tópicos da lição 7, primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, podem ser usados nesta pequena dica, nessa criatividade sobre o conhecimento da lição, porque, na verdade, no final da aula, o professor poderá usar para saber mais ou menos como os alunos estão no entendimento deles sobre toda a lição. Essa dinâmica é feita assim, minha irmã, e todos os professores que estão nos ouvindo. Ela vai somar um pouquinho para vocês, creio que alguns já conhecem, mas foi Deus que me colocou ela no meu coração e estou aqui para dividir com vocês. O professor divide a classe em duas equipes, né? Faz tipo cara ou coroa, né? Então, ele escolhe a turma A e a turma B. Para uma turma, ele faz um X, para outra turma, ele faz um círculo, né? Para o jogo da velha. Isso para começar o jogo da velha. E vão ter questões relacionadas ao primeiro tópico, ao segundo tópico e ao terceiro tópico. E todo mundo já conhece o jogo da velha. São aqueles quadrados, né, que são 9 quadradinhos, né, em linhas, que é para ficar no vertical, na horizontal. E quem primeiro fechar aqueles módulo é a turma ganhadora, né? Não que a outra perca, não. A outra vai pagar uma prenda. A ganhadora vai ganhar um brinde, né? Do professor, dos professores, um chocolate, uma bala, um incentivo, né? E os que perderem não vão perder. Ganharam também conhecimento, porque é um jogo. Então, o jogo da velha, ele vai ser sobre todo conhecimento. Então, vai entrar a parte sobre Pedro, os nomes de Pedro, pode ser uma dica, né? Que eu estou dando. Pode ser o que foi que ele leu em alguns capítulos e versículos. Qual era a profissão de Pedro? Vai estar nesses quadradinhos. Então, na hora do jogo, quem ganhou no cara ou coroa, ou em outra maneira, outra fórmula, vai começar a colocar o X, ou a outra turma, que é a turma do círculo. Então, quem fechar primeiro ganhou aquela parte da lição e mostrou seu entendimento diante dos três tópicos. Então, Deus me mostrou essa dinâmica para somar as dinâmicas que já vêm recheadas na revistinha. E o nosso podcast é muito importante para que a gente se agregue a isso. Tá certo, Mazênia? Amém, amém. Dica simples, né? Mas com um enriquecimento de conteúdo maravilhoso ali para o encerramento da nossa lição,
né? Fazer aquela conclusão, aqueles 10 minutinhos ali finais da nossa aula, depois que eles realizaram a atividade, né, proposta no nosso, na nossa lição, fazer essa revisão com a dinâmica. Vai ser um momento maravilhoso. E antes de encerrarmos, eu gostaria já lançar para a próxima aula, professor. Isso mesmo. Zoena atacando novamente com as dicas já na semana anterior da próxima semana, né? Hoje eu trago aqui para vocês, né, uma dica para a lição de número 8. Vocês já lançarem um desafio, que seria a construção de cartazes sobre o tema da próxima lição, né? Você vai perguntar a eles, já fazendo assim, ó. Deixa eu botar a dinâmica. Vocês vão ajudar os participantes já a compreenderem, de forma panorâmica os três capítulos da segunda carta de Pedro, focando ali nos alertas contra falsos mestres, a importância do crescimento espiritual e a esperança da volta de Cristo. Então, professor, você vai dividir a sua turma em três grupos. O grupo um vai ficar com o primeiro capítulo, que é o crescimento espiritual e a lembrança das promessas, né? Que vai ser o foco nas virtudes cristãs, firmeza na fé e na palavra de Deus. O grupo 2 vai ficar com o capítulo 2, que são falsos mestres e seus perigos, e o foco deles é alerta contra heresias, destruição dos que enganam. Grupo 3, capítulo 3, esperança e a volta de Cristo. Oh, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, esperamos. E o foco é a paciência de Deus, nova terra e vigilância cristã. Então, em cada grupo ele vai receber, né, seu tópico e eles vão ler e escrever na cartolina sobre a ideia central daquele capítulo, uma aplicação prática, um versículo destaque e uma palavra-chave. Lança esse desafio e na próxima aula, no próximo momento pedagógico aqui, junto com a irmã Régia, estarei passando detalhes de como vocês executarem esse trabalho em sala de aula, amém? Esperamos Tá, vocês. Eu gostaria que a irmã Régia já fizesse suas considerações finais para que depois eu fizesse, para a gente encerrar o nosso momento pedagógico que já está chegando ao fim. tá certo, irmã. Eu agradeço primeiramente ao nosso Deus, né? Agradeço também ao nosso pastor presidente Martins Alves, a diretoria do DENEC, a nossa irmã Zoênia, que está aqui conosco, aos amados professores e professoras e ouvintes desse podcast. Agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui, né, para agradecer ao Senhor nesse momento final, por ter nos dado condições de estar aqui gravando esse momento pedagógico. Agradecer ao nosso pastor Martim, a toda a diretoria do DENEC pelo apoio, pelo suporte, a irmã Régia por ter estado aqui conosco hoje, toda feliz, sorridente, né? Nosso muito Sempre. obrigada. E estamos muito felizes, querido professor, por você ter esperado até o final desse podcast. Não se esqueça, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. Ativa o sininho de notificação, curte, comenta, compartilha. E principalmente, quando realizar as dicas pedagógicas, vocês podem estar marcando o Instagram do DENEC para que a gente possa estar visualizando, né, essas dinâmicas maravilhosas sendo colocadas em prática. Contamos com você. Que Deus abençoe sua semana, querido professor. Até a semana que vem em mais um momento pedagógico. A paz do Senhor!